amou aquela mulher e ele vai resolver, olha só, vai resolver o problema dela. Então ele toca ali no esquife, que era a maca que levava o defunto. As pessoas param naquela hora que estavam carregando o defunto e ele diz para ele, para o jovem que estava morto, levanta. E aconteceu o milagre. A solução chegou. Então Jesus é isso. Ele traz a solução. Ele traz o poder de Deus. Ele traz aí a alegria, a felicidade. Imagine, aquela multidão de repente que estava chorando, estava triste, se transformou numa multidão alegre, feliz. Agora, essa multidão que estava triste se abraçou com a multidão que vinha alegre e toda a multidão estava alegre, feliz, agora dando glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então você precisa ser instrumento de Deus para a glória de Deus, para a felicidade, para a alegria das pessoas. Então agora o que ocorre? As pessoas tiveram agora o que? Temor. Temor significa que elas viram que Deus estava visitando o seu povo. E quando Deus chega, o que acontece? As pessoas que estão em pecado começam a se autoexaminarem, começam a perceber que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Olha só, quando acontece um milagre, uma maravilha, um cego vê, um surdo ouve, um demônio é expulso, a pessoa é curada, aí as pessoas vendo isso vão ver, Deus está aqui. E começam a se autoanalisarem. Começam a ver que não estão vivendo corretamente. Vai surgir o quê? Uma intenção, um desejo de se arrepender, para poder também ser abençoado, para também estar aí presente com Deus daí para frente sempre. Então, isso é usado o quê? Para evangelizar, para ganhar almas. Os milagres são assim. Foram assim que os milagres foram responsáveis por atrair as pessoas para o Evangelho quando a igreja começou. E tem que continuar sendo assim. As pessoas não podem ser atraídas por dinheiro para ir para a igreja. As pessoas não podem ser atraídas por teatro, por música para ir para a igreja. Não, a atração do Evangelho são os milagres. Olha aí, manifestação, dom de línguas, 3.000 pessoas aceitam. Manifestação de Deus, cura, milagre, um aleijado anda. O que é isso? Poder de Deus manifestado, multidão se junta, se prega, 2.000 almas. Essa é assim, a sequência do Evangelho. Assim que se ganha almas. Milagres, pregação e almas se convertendo. Ou milagres, estudo, ensino da palavra de Deus. Pessoas se convertendo, pessoas sendo edificadas, pessoas crescendo na fé, pessoas desejando estar na igreja. Então assim que o Evangelho é pregado. A isca do Evangelho são os milagres. Não é outra coisa. Não coloque, não substitua milagres por outra coisa. Tem muita gente pregando o Evangelho onde a isca é outra coisa. Onde as pessoas são atraídas por outras coisas. E aí leva a pessoa para o reino material e não para Deus. O que atrai as pessoas para Deus são milagres, são sinais, prodígios, maravilhas. Aí você está atraindo a pessoa corretamente. Então a lição 7 tem as seguintes partes. Número 1, doenças, perdão e cura. Tópico 1, culpa, perdão e cura. No tópico 2, nós vamos ver aí a ação de Satanás. Na parte 2, nós temos aí razões para curar. Tópico 1, a compaixão. Tópico 2, a manifestação messiânica. Na parte 3, nós temos aí a autoridade para curar. Tópico 1, autoridade recebida. Tópico 2, a autoridade delegada. Na parte número 4, nós temos aí a redenção do nosso corpo. Tópico 1, o reino presente. Tópico 2, o reino futuro. Vamos então à introdução da lição, que diz: as doenças, enfermidades e a morte existem como consequências da entrada do pecado no mundo. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirma que
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Jesus, o Messias prometido nas Escrituras, veio para tratar do problema do pecado e das suas consequências. Isaías 53, 4 a 7 e Isaías 6, 1 e 2. Com esse fim, Jesus, durante o seu ministério terreno, curou doentes e ressuscitou os mortos. Mateus 8, 14 a 17, Lucas 7, 11 a 15. Todos os evangelistas, especialmente Lucas, destacam esse fato. Lucas 4, 16 a 19. Nesta lição, vamos estudar alguns dos registros bíblicos sobre a autoridade do Senhor para curar doentes e ressuscitar mortos. Então veja só, de onde vêm as doenças, as enfermidades? São duas coisas diferentes, doença e enfermidade. Veja bem que Isaías 53 diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores, doenças e enfermidades. No Evangelho está dizendo, olha, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Então são duas coisas diferentes. As doenças causam dor. As enfermidades, apesar de atrapalhar o bom funcionamento nosso corpo, alma e espírito, não causam dor. Então são duas coisas diferentes. Agora Jesus cura tanto uma como outra, tanto a doença como a enfermidade. Mas veja bem então que essas doenças e enfermidades entraram na terra devido ao quê? Ao pecado do ser humano. Agora, quem inventou, quem trouxe a doença, a enfermidade? Deus não foi. Deus não inventou doença, não inventou enfermidade. Então, quem é que trouxe? Quem é que coloca? Quem é que está aí querendo que as pessoas morram, que sejam infelizes, que vivam aí doentes, sofrendo? Então, é Satanás. Então, veja só, Deus é responsável pela salvação. Deus é responsável por coisas boas. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, o que é ruim não vem de Deus, vem de Satanás. Agora, quer dizer que todas as doenças que nós, às vezes estamos aí com essas doenças, elas vêm de Satanás? Foi Satanás que enviou? Então, aí existe o que? A dúvida. E agora? Veja bem, se existe uma epidemia, por exemplo, de dengue, e você pegou dengue, então quer dizer que é um demônio que está em você? Não. Então, a dengue, quem inventou a dengue foi o diabo. Deus não foi. Quem traz a doença sempre é Satanás, ele que inventou, está aí. Agora, não quer dizer que você ficou doente e um demônio entrou em você. Então, o que acontece? As doenças, elas vão sair se chegar alguém e ministrar o poder de vida, de cura, que existe no Espírito Santo que mora em nós. Então, você vai ser curado. Ou você mesmo pode orar e acreditar que você vai ser curado. Não importa que doença que é. Ah, mas é câncer. É AIDS. Não importa a doença que for. Porque existe aí um confronto. Reino de Deus, reino de Satanás. Coisa de Deus, coisa de Satanás. Quem é que vence? O poder para fazer tudo, realizar tudo, está no Espírito Santo. Ele é poderoso. Tanto é que Satanás não pode nem assumir o governo que está preparado para ele enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Porque existe o quê? Um poder superior. Então há um que o impede o quê? O Espírito Santo, que está o quê? Da igreja. Então veja só. É preciso ministrar, é preciso acreditar. Aí o que acontece na igreja? Ninguém ora por ninguém para ser curado. Cheio de gente doente na igreja. Precisa de quê? Então o crente vai fazer o quê? Ah, eu preciso ser curado. Ninguém vai orar por mim, não? Então eu vou procurar alguém que ora por mim. É o que está acontecendo.
Ah, aqui oram, mas não acontece nada? Então eu vou procurar um lugar onde oram e acontece. Porque é um absurdo, isso aqui é a igreja de Jesus Cristo. Então, igreja, acredite, tenha fé. Comece a acreditar. E ore pelas pessoas. Desçam dos púlpitos. Coloque a mão na pessoa para ela ser curada. Desçam. Unja as pessoas com óleo em nome de Jesus. E elas vão ser curadas. Não pode a igreja viver assim cheia de gente doente. Então o pecado é que foi a porta de entrada. Para a entrada então de quê? Das doenças, das enfermidades. Todas podem ser curadas. Todas. Então a doença, a enfermidade não veio de Deus. Então existe, a mulher levantou suada de noite, começou a chover, foi no varal pegar roupa, pronto, pegou um resfriado. Então, é demônio que entrou na pessoa? Claro que não. Mas o resfriado, esse que ele vai causar na pessoa, veio de Deus? Não, não veio de Deus. Vem do diabo. Então as doenças são causadas aí, por quê? Veio do reino das trevas, não de Deus. A fonte delas não é Deus. Então todas podem ser curadas. Todas. Porque não vem de Deus. Quando você coloca Deus e confronta a doença, ela sai. Acabou. Então elas têm que ser confrontadas. Tem que ser orado, ministrado às pessoas, a cura. Porque não é de Deus. Pessoa sofrer, não é, Deus não quer que a pessoa sofra. Pode ver que Jesus, toda pessoa que chegava para ele doente, ou enfermo, ou um aleijado, ou um cego, um surdo, um mudo, ele ia e curava. Porque Deus não tem prazer que as pessoas fiquem sofrendo. E é isso que nós temos que fazer. A igreja precisa fazer isso. E o que está na Bíblia? Olha, para isso o Filho de Deus veio. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Nós somos o quê? Discípulos de Jesus? Seguidores de Jesus? Então, do mesmo jeito que ele fazia, nós vamos fazer. Vamos desfazer as obras do diabo. Então, a doença e a enfermidade é uma consequência do pecado. Agora, veja bem. Existe doença que você herdou do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Então, é um demônio que entrou em você. Não. Mas a doença, a origem dela é Satanás, não é Deus. Então, não interessa se você herdou. Você precisa acreditar em Deus. Ele cura qualquer tipo de doença. Então, procure. Peça às pessoas para orar por você. Olha, o que diz lá em Tiago? Está alguém entre vós doente ou enfermo? Chame os líderes, os anciãos da igreja, e eles vão ungir você com óleo em nome de Jesus. E lá diz o quê? Se você tiver pecado, pecado será perdoado. Então é preciso você se arrepender do seu pecado, porque às vezes você está em pecado, é crente, mas está em pecado. Abriu uma porta para entrar a enfermidade. Então se arrependa. E se tiver doente ou enfermo, será curado. Olha aí, duas coisas. Sai o pecado e sai a enfermidade, a doença. Porque muitas vezes, se você não levar a pessoa a se arrepender e pedir perdão pelo pecado, você ora, a doença sai, daí a pouco pode ser que ela volte. Porque o pecado que está ali é que está abrindo a porta para a doença. Muitas vezes, o que acontece? Você expulsa o demônio de alguém e o demônio volta depois. Por quê? Porque a pessoa está em pecado e não deixa o pecado. Não aceita Jesus, não se arrepende. Aí o pecado vai o quê? Abrir a porta para as doenças e enfermidades, que pertencem ao reino de Satanás. A porta de entrada é o pecado. Agora existe doença e enfermidade que é causada por demônio mesmo. É demônio mesmo que entra. Então a pessoa está em adultério e não quer deixar o adultério. Essa pessoa abriu a porta para as doenças e enfermidades. Então a gente vai lá, ora pela pessoa. Pode ser que ela seja curada agora, mas daqui a pouco está doente de novo. Por quê? Porque ela não quer deixar o pecado. É preciso deixar o pecado. É preciso fechar a porta para as doenças.